Imagine por um momento que você está correndo uma maratona. Você treinou por meses, sacrificou manhãs de sono, ajustou sua dieta e se preparou mentalmente. Você está no seu ritmo, focado na linha de chegada, sentindo a respiração compassada e o asfalto sob seus pés. De repente, você ouve passos rápidos e, ao olhar para o lado, vê um corredor te ultrapassando com uma facilidade invejável. Ele parece não fazer esforço, suas passadas são leves e, para piorar, ele sorri enquanto você transpira e luta contra o cansaço. Nesse exato momento, o que acontece com a sua corrida? A sua mente, antes focada e serena, é invadida por uma enxurrada de pensamentos. Você acelera desesperadamente para tentar alcançá-lo, ignorando o seu próprio ritmo e arriscando uma lesão, ou você se sente instantaneamente desmotivado, diminuindo o passo e questionando por que você sequer se inscreveu nessa prova. Este é o exato momento em que o veneno da comparação começa a agir na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo a este espaço de reflexão e reconstrução. Se você se sente constantemente paralisado pelo sucesso alheio, se o feed do seu Instagram te deixa com uma sensação de vazio, insuficiência e amargura, ou se você sente que, não importa o quanto você se esforce, você está sempre alguns passos atrás de alguém, este vídeo é para você. Hoje nós não vamos apenas falar sobre como isso é ruim. Nós vamos usar a sabedoria milenar do estoicismo e das escrituras sagradas para desconstruir essa armadilha mental, entender sua raiz e, o mais importante, reconstruir a sua soberania pessoal. Prepare-se, porque o que vamos conversar hoje tem o poder de mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. A verdade é dolorosa, mas precisa ser dita de forma clara e direta. Nós vivemos em um estado constante de vigilância e julgamento. A era digital, com toda a sua conectividade, não apenas nos uniu, ela criou um palco global, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde todos estão apresentando a sua melhor versão, o seu filme de melhores momentos. E o grande problema é que nós, espectadores ávidos, nos sentamos na plateia e cometemos o erro fatal de julgar a nossa vida de bastidores, com todas as suas dúvidas, falhas e lutas invisíveis, baseando-nos exclusivamente na capa de revista do vizinho. Pense na sua rotina. Você acorda cedo, muitas vezes cansado, enfrenta o trânsito, trabalha duro, lida com problemas e se dedica ao seu crescimento. Mas ao final do dia, exausto e buscando um momento de descanso, você comete o erro de abrir o celular. Lá na tela brilhante você vê o seu colega de faculdade sendo promovido para o cargo dos seus sonhos. Você vê o seu vizinho postando a foto de um carro novo. Você vê um influenciador digital com metade da sua idade, dando lições de sucesso sem esforço direto de uma praia paradisíaca. Nesse exato instante, uma voz silenciosa, cruel e persistente começa a sussurrar na sua mente. Por que você não está lá também? E o que você está fazendo de errado? Será que eu não sou bom o suficiente? O tempo está passando e eu estou ficando para trás. Esse sussurro não é apenas um pensamento passageiro. É o começo da derrota. É o veneno sendo injetado diretamente na sua alma. A comparação não é apenas um hábito inocente ou uma curiosidade boba sobre a vida alheia. Ela é um mecanismo de autodestruição que paralisa a sua ação, rouba a sua alegria genuína e anula qualquer progresso que você tenha feito. Quando você se compara, você está de forma consciente ou inconsciente entregando o controle da sua felicidade, da sua paz e do seu senso de progresso para as circunstâncias externas e para a percepção alheia. Você para de correr a sua própria maratona para tentar correr a maratona de outra pessoa em uma pista que você não conhece os obstáculos, com um corpo que não é o seu e, o pior de tudo, buscando um prêmio que talvez, se você fosse honesto consigo mesmo, você nem queira de verdade. É uma corrida sem fim, onde a linha de chegada está sempre mudando de lugar baseada no sucesso de terceiros. Isso gera uma ansiedade crônica e debilitante. A sensação persistente de que o tempo está passando e você está ficando para trás. Uma culpa infundada por não estar no mesmo nível que os outros parecem estar. Esse tribunal mental que nós mesmos criamos é implacável, e a sentença que ele profere é sempre a mesma: insuficiência. E a pior parte desse processo é que esse veneno mata silenciosamente. Você não percebe que está morrendo por dentro dia após dia,
até que se vê completamente sem energia para dar o próximo passo na sua própria jornada, questionando o sentido de todo o seu esforço e trabalho duro. A comparação transforma a sua própria vida em um fardo pesado demais para carregar. Vamos aprofundar essa dor. A comparação nos rouba a capacidade de celebrar as nossas próprias vitórias. Não importa o quão pequenas elas pareçam. Se você conseguiu economizar R$ 50 este mês, isso é uma vitória. Mas se você olha para o lado e vê alguém postando sobre um investimento de 10 mil, a sua vitória de R$ 50 é instantaneamente anulada pela sua mente. Se você leu um capítulo de um livro hoje, isso é progresso. Mas se você vê alguém postando que lê um livro por semana, a sua leitura se torna insignificante. A comparação cria uma escala de valores distorcida, onde o seu esforço nunca é o bastante e o seu sucesso nunca é grande o suficiente. Isso é viver em uma prisão mental, onde o carcereiro é a sua própria percepção do que os outros estão fazendo. É uma tortura psicológica que nós nos impomos diariamente, e se não pararmos agora, essa tortura vai consumir cada onça da nossa energia vital. Como podemos nos libertar dessa prisão mental? Como podemos de fato neutralizar esse veneno antes que ele nos destrua completamente? A sabedoria milenar nos oferece 2 antídotos poderosos. 2 lentes que alteram fundamentalmente a nossa percepção da realidade, a compreensão profunda do controle e a visão do propósito único. Vamos começar olhando para a dicotomia do controle, um pilar fundamental e inabalável da filosofia estoica. Sêneca em suas cartas e Epicteto em seus ensinamentos frequentemente nos lembravam: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Sob nosso controle estão nossa opinião, nossa motivação, nosso desejo, nossa aversão e, em suma, nossas próprias ações. Fora de nosso controle estão nosso corpo, nossa propriedade, nossa reputação, nosso cargo e, em suma, tudo o que não é nossa própria ação. Quando você se compara, você está, por definição, focando toda a sua energia emocional e mental no que você não controla, o resultado do outro. O sucesso deles é o resultado das ações deles, nas circunstâncias deles. Focar nisso é um desperdício trágico do único recurso que você realmente possui: o seu foco e a sua energia no momento presente. O estoicismo nos ensina a olhar radicalmente para dentro, para o nosso próprio caráter, para as nossas próprias escolhas e para as nossas próprias ações. A única comparação que é filosoficamente válida e construtiva é a comparação de você com o seu eu de ontem. Você progrediu hoje? Você agiu com virtude? Você foi justo? Você foi corajoso? Isso é o que importa. O resultado alheio é apenas ruído externo. Pense em Marco Aurélio, o imperador filósofo. Ele governava o maior império do mundo e em suas meditações escreveu para si mesmo: não desperdice o resto da sua vida especulando sobre o que os outros estão fazendo, a menos que seja para o bem comum. Pensar no que fulano está fazendo. E por quê? E o que ele está dizendo? E o que ele está pensando? E o que ele está tramando? Tudo isso te distrai e te impede de focar na sua própria mente. Se o homem mais poderoso do mundo via a comparação e a fofoca mental como uma distração perigosa, quem somos nós para achar que podemos lidar com isso sem nos ferir? A cura estoica é o foco obsessivo na sua própria área de atuação, na sua própria virtude e na sua própria ação. É desprezar a necessidade de validação externa e encontrar a paz na certeza de que você está fazendo o seu melhor com o que você controla. Agora, vamos trazer a luz da sabedoria bíblica para essa questão. Pense na parábola dos talentos em Mateus 25. O Senhor entrega diferentes quantidades de talentos a 3 servos, conforme a capacidade de cada um. O Senhor não esperava que o servo que recebeu 2 talentos multiplicasse tanto quanto o que recebeu 5. Ele não fez uma comparação direta entre eles. Ele esperava que cada um multiplicasse o que lhe foi dado, com base na sua própria capacidade. O julgamento do Senhor foi baseado na fidelidade de cada um ao seu próprio chamado, não na comparação com o vizinho. A sua vida é a sua pista de corrida única. Os seus dons, a sua história pessoal, as suas lutas invisíveis e as suas oportunidades específicas são os seus talentos. Deus não te chamou para ser o vizinho, o influenciador ou o seu colega de trabalho bem-sucedido. Ele te chamou para ser você, na sua potência máxima e autêntica. A comparação te impede de reconhecer os seus próprios talentos
e a responsabilidade sagrada que você tem com eles. É, em última análise, um ato de desonra ao Criador que te fez único e te colocou em um caminho específico. Imagine Caleb na Bíblia. Aos 85 anos de idade, ele não estava se comparando com os jovens e vigorosos guerreiros de Israel. Ele não estava reclamando que outros já tinham recebido suas terras e estavam descansando. Ele não estava olhando para o lado. Ele simplesmente se colocou diante de Josué e disse: Eu ainda sou tão forte hoje quanto era no dia em que Moisés me enviou. Teme este monte. Caleb focou na sua própria força, na sua própria promessa e na sua própria ação. Isso é soberania pessoal. É a capacidade de olhar para a sua própria vida e dizer: Este é o meu caminho, e eu vou percorrê-lo com tudo o que eu tenho. A comparação te faz olhar para a colheita do vizinho, invejando os frutos, mas te impede de arar e semear o seu próprio solo. Ela é a camuflagem da competência, agindo ao contrário na sua mente. Você vê a competência do outro e desiste de construir a sua. Para construir uma muralha mental intransponível, você precisa aprender a arte da disciplina silenciosa, a arte de crescer em silêncio, focado obsessivamente apenas no seu trabalho e no seu progresso. A cura não é ter mais sucesso que o outro. A cura é não se importar com o sucesso do outro e focar totalmente no seu. Entender a teoria é o primeiro passo essencial, mas é a ação concreta e repetida que neutraliza o veneno e reconfigura o seu cérebro. Nas próximas 24 horas, eu quero te propor um desafio prático de disciplina silenciosa. Não é algo para você postar ou contar para alguém. É um compromisso sagrado entre você e a sua própria reconstrução mental. Uma tarefa real para você retomar o controle e começar a reerguer a sua muralha. Passo 1. Identificação radical e jejum de dopamina social. Hoje, ao longo de todo o seu dia, cada vez que você sentir a pontada da comparação, a queimação da inveja ou o peso da insuficiência, pare imediatamente. Não ignore o sentimento. Perceba qual foi o gatilho exato. Foi um post no Instagram? Foi uma notícia sobre economia? Foi uma conversa casual no almoço? Identifique o inimigo. E a tarefa prática é: pelas próximas 24 horas, faça um jejum total das redes sociais e fontes de notícias que mais te geram comparação. Desative as notificações, mova os aplicativos para uma pasta escondida ou simplesmente não abra os aplicativos. Use esse tempo que seria desperdiçado para o passo 2. Passo 2. O relatório da soberania pessoal. Pegue um papel e caneta. Ou abra um arquivo simples de bloco de notas no seu computador. Não conte a ninguém o que você está fazendo. Responda a essas 3 perguntas com total e absoluta honestidade. 1. Quais são as 3 pequenas vitórias que eu tive nas últimas 48 horas e que eu, no calor da comparação, simplesmente ignorei ou não celebrei? Pode ser ter acordado no horário, ter terminado uma tarefa simples ou ter tido paciência em uma conversa difícil. Anote-as. 2. Onde eu estou colocando o meu foco e a minha energia emocional hoje que eu não tenho controle absoluto? Seja honesto. É na promoção do colega? Na vida do influenciador? Na opinião alheia? Escreva o que está roubando a sua energia. 3. Qual é a única ação concreta, pequena e realizável que eu posso tomar nas próximas 24 horas para melhorar apenas o meu eu de ontem? Não o eu do vizinho, mas o meu eu? Ler 5 páginas de um livro? Fazer 10 minutos de exercício? Organizar uma gaveta? Escolha uma ação e comprometa-se a fazê-la. Pense nisso com profundidade. O tempo que você gasta olhando para o lado, monitorando a vida alheia e se corroendo com a comparação, é o tempo que você deveria estar gastando colocando mais um tijolo sólido na sua própria muralha. A verdadeira soberania vem do foco obsessivo no agora e do desprezo total pela validação externa. Quando você para de se comparar, o mundo perde o poder de te derrubar. Você se torna inabalável porque a sua régua de medida é interna, não externa. Nós percorremos um caminho denso hoje. Entendemos a dor profunda e paralisante que o veneno da comparação causa em nossas vidas. Vimos como ele nos rouba a alegria, na energia e o foco no que realmente importa. Buscamos a cura na sabedoria milenar do estoicismo, com a dicotomia do controle de Sêneca e Epicteto, e na verdade bíblica da parábola dos talentos e da força de Caleb. Entendemos que cada um tem o seu próprio caminho, e que a única comparação válida é com quem fomos ontem. E por fim,
Definimos uma prática clara e silenciosa para as próximas 24 horas. A jornada de reconstrução mental não é fácil. E não acontece da noite para o dia. É uma luta diária. Um compromisso constante com a disciplina silenciosa. Mas eu te garanto, é a jornada mais importante que você jamais fará. É a jornada de volta para si mesmo, para a sua própria força e para a sua própria soberania. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele tocou em uma ferida que precisava ser curada, e se você sente que precisa de um guia mais aprofundado para essa jornada de reconstrução mental, eu quero te fazer um convite muito especial. O método que você acabou de ver aqui, essa fusão poderosa do estoicismo com a sabedoria bíblica, está detalhado no livro que eu escrevi. Nele você não vai encontrar apenas teoria, mas um guia passo a passo, com exercícios práticos e reflexões profundas para fortalecer a sua mente contra a comparação, a ansiedade, a culpa e todas as amarras que te impedem de viver a sua potência máxima. Se você quer ter essa sabedoria em mãos, como uma ferramenta diária de combate e construção, há um link na descrição. Clique lá e conheça o livro. É o próximo passo lógico para quem cansou de olhar para o lado e decidiu finalmente olhar para a sua própria construção. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Eu sei que o seu tempo é precioso, e eu honro o fato de você ter escolhido gastá-lo aqui, investindo na sua própria mente. Lembre-se, o seu progresso é o único que importa. Tome a posse da sua pista de corrida. Construa a sua muralha tijolo por tijolo. E haja sempre com soberania. Até o próximo vídeo.